Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net. Ainda na época da pandemia do coronavírus, que não nos deixa, mas a gente está louco já há muito tempo querendo deixá-lo. Nosso convidado de hoje é o Mr. Mestre, se eu vou chamar assim, Mr. Mestre de Cerimônias, no Rio Grande do Sul, Luiz Afonso Reck. Tudo bem, Reck? Tudo bem, Ricardo Orlandini? Um prazer estar aqui contigo nesse programa com tanta audiência, com programação de tanta qualidade. O Afonso, Luiz Afonso, o Reck, né? Qualquer um deles. Vamos contar um pouquinho da tua história. Como é que tu foi parar e virou esse ícone, sem medo de errar, né? Tu és um dos nomes mais lembrados como mestre de cerimônias, não só na área oficial, né, no Palácio Piratini, eu quero que tu conte um pouco da história, eu não quero dar dar um spoiler aqui, contar, né? Conta um pouco da tua história, desde o tempo lá do Bira Valdez, né? Saudoso amigo, nosso querido amigo Bira Valdez. Bom, Ricardo, eu sou jornalista de formação, me formei na Unicinos e sempre gostei dessa área de locução e apresentação de eventos, né? Eu digo que a minha história com eventos começou nas bodas de ouro do meu vovô e da minha vovó, quando fui eu que apresentei a cerimônia de bodas de ouro dele com 11 anos de idade naquela época. Imagina, eu era uma criança ainda e com um microfone a tiracolo pendurado, né, o gravador a tiracolo pendurado com o microfone e fazendo a narração e a gravação da cerimônia de bodas de ouro da minha avó e do meu avô. Eu me formei em jornalismo e trabalhei muito tempo nessa área de jornalismo. Ingressei no governo do Estado, na época do governo Pedro Simão, e foi no governo do Pedro Simão que eu comecei a me aproximar dessa área de cerimonial. Eu fui guindado, eu fazia gravações de notícias para o interior do Estado, algumas notícias que iam abastecer as rádios do interior do Estado, e aproveitando a minha voz, o Palácio naquela época estava com pouca gente no cerimonial, né, como mestre de cerimônias, e aí eu acabei indo trabalhar na época com o Bira Valdez, que também passou pelo cerimonial do Palácio Piratini, depois ele saiu para assumir as funções na Rádio Bandeirantes, e eu acabei ficando uma época lá junto com alguns outros profissionais, né? Fiz vários eventos com a presença do governador Simão na época, né? E depois acabei, quando terminou o governo do Simão, eu fiquei um período no governo do Colares, do governador Colares, né, também no cerimonial, e aí acabei saindo logo em seguida para assumir funções na prefeitura de Gravataí. Eu fui ser chefe de comunicação e cerimonial na prefeitura de Gravataí, com, na época, o prefeito Edir Oliveira. Lá, sim, a gente desenvolveu uma série de eventos, né? Eu comandei todos os eventos do município, fazendo toda essa história de implantação do cerimonial dentro da prefeitura, né? E aí a gente seguiu fazendo esse tipo de trabalho. Voltei para o governo do Estado na época do governo do Brito, quando o governador Brito assumiu o governo do Estado, foi eleito como governador, e também tive algumas incursões no cerimonial do Palácio naquela época, junto com o pessoal que até hoje, meus dois chefes, grandes chefes do cerimonial na época, Aristide Germani Filho e Ayrton Vargas, dois ícones do cerimonial, dois cerimonialistas por excelência, reconhecidos não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro, né? Tive verdadeiras aulas de cerimonial com esses dois profissionais, juntamente com outros colegas também, e a partir daí a gente desenvolveu um trabalho bastante bom. Terminado o governo do Brito, Ricardo, eu acabei saindo do governo e montei a minha empresa. Foi então que surgiu a ideia de continuar esse trabalho fora da área oficial, digamos assim.
né, fora da área oficial de governo. Demorei um tempo, né, para desvincular a minha imagem do governo, porque sempre quando tu fica no governo, trabalhando em algum órgão público, tu também fica, de uma certa forma, marcado como sendo um profissional daquele setor ou daquela administração. Montei a minha empresa, criei a REC Eventos, em cerimonial, e a partir dali comecei a desenvolver todo um trabalho junto a captação de novos clientes. Comecei a trabalhar muito com congressos médicos, depois vieram os eventos empresariais, os eventos sociais também. Então, hoje eu trago no meu portfólio, Ricardo, mais de 4.000 eventos conduzidos ao longo dessa história toda. Estava me preparando para comemorar, no ano de 2020, os 20 anos da minha empresa, e aí veio a pandemia. E a pandemia também atrapalhou, além de atrapalhar a saúde de muita gente, atrapalhou a vida econômica de muita gente. A própria comemoração da minha empresa desses 20 anos acabou ficando em stand-by. Foi apenas um registro que foi feito, mas eu espero, assim que retornarem os eventos, fazer alguns atos de comemoração em relação a esse importante momento para a minha vida profissional, para a empresa que eu criei e para os meus clientes que eu atendo até hoje. Eu tenho clientes fidelizados, e são vários clientes, desde que eu montei a minha empresa, há 20 anos. Então, isso para mim é um motivo de bastante orgulho. Ter passado por governos e hoje estar atuando na iniciativa privada. O Luiz Afonso, fazer um evento, fazer um cerimonial não é fácil, né? Não é. Tem gente que acha que é tranquilo, coisa e tal, mas, assim, confusões históricas na recepção de pessoas, né? Cita uma autoridade que não está presente, esquece de citar o que está presente, se quebra a ordem hierárquica, porque existe uma hierarquia, exatamente, dentro do protocolo, cerimonial. né? E protocolo. Poderia falar um pouquinho sobre essa questão que as pessoas não sabem, tá? Mudou um pouquinho, mas, em tese, o cerimonial, a ordem hierárquica continua praticamente a mesma, né? Sim, Ricardo. Mudaram algumas questões e esse decreto nacional, ele passou por várias mãos agora nos últimos anos, porque está sendo reformulado um decreto do cerimonial. Algumas coisas vão ficar um pouco mais flexíveis, né? Mas a precedência das autoridades, essa não muda. Essa é um protocolo que a gente vai continuar seguindo, porque é um protocolo mundial, não só apenas brasileiro, mas um protocolo mundial. Cada país trabalha de uma forma, com o seu cerimonial. Alguns estados e cidades até têm situações diferentes, dependendo de como formalizaram as suas leis municipais ou estaduais, mas o protocolo é algo que permanece, de uma certa forma, rígido e intocável. O que mudam são aqueles engessamentos que antes haviam em determinados cerimoniais. Por exemplo, numa abertura de um evento, antes só se admitia uma abertura com uma mesa muito bem composta, né? Hoje tu pode fazer um lounge em cima do palco, né? Só com cadeiras. E a partir dali tu fazer um evento um pouco mais moderno, né? E não com aquela mesa oficial. Muitos preferem fazer isso, não é errado fazer, se continua fazendo de acordo com a preferência de cada cliente, porque a opinião do cliente também tem que ser respeitada. Sem quebrar as regras de protocolo, nós também devemos respeitar a opinião e a vontade do cliente, salvo quando ele quer fazer alguma coisa fora de situações de protocolo, ferir o protocolo como a gente chama. Então, essas regras que engessavam, de uma certa forma, os eventos, elas ficaram mais flexíveis, Ricardo. Então, nós podemos fazer eventos hoje muito mais atrativos, né? Em cima de um palco mais dinâmico, de um palco mais caracterizado digamos assim, uma arquitetura mais moderna também, que é o que está acontecendo hoje. E o fato de nós termos hoje eventos virtuais e híbridos em função dessa situação da pandemia, os eventos ficaram até um pouco mais informais.
em alguns aspectos, né? A linguagem hoje que se usa de um pouco mais informal. Por exemplo, tem pronomes de tratamento que antes, em tudo que é lugar, tu usava. Excelentíssimo senhor presidente da República, excelentíssimo senhor governador. Hoje, na maioria das vezes, é senhor presidente, senhor governador, a não ser em eventos oficiais dentro do palácio, né? Eventos mais organizados pelo próprio governo. Aí ainda se usa um pouco essa linguagem mais formal. Mas os pronomes de tratamento mudaram nesse sentido também, flexibilizaram um pouco mais, né? Mas a gente continua... Fala. O Afonso, tu tocasse num tema aí que eu lembrei de uma gafe brasileira. O presidente Ronald Reagan esteve no Brasil. Uhum. Tu lembra que, uns dias antes de ele chegar ao Brasil, na capa dos principais jornais do país estava Welcome Reagan, escrito assim. A embaixada norte-americana entrou com um protesto veemente contra esse anúncio. Jamais nos Estados Unidos da América, inclusive hoje, se chama o presidente pelo nome. Se chama Mr. President, ou, no caso, President Reagan, né? Jamais de Reagan, né? Tu já passou por casos assim que se tratou... Tu te lembra desse caso, né? Que foi notório, né? Foi um erro do governo, inclusive. Sim, um erro do governo, inclusive. Nós já recebemos muitas vezes protocolos, porque o que acontece na preparação de um cerimonial, Ricardo? Eu gosto sempre de conversar com o cliente com bastante antecedência, para ter acesso ao texto do protocolo que vai ser lido, o texto do cerimonial, para que a gente faça os ajustes necessários se houver necessidade de fazer. Quando eu sei que o protocolo está nas mãos de um cerimonialista experiente, que nós temos vários aqui no estado, cerimonialistas experientes, que preparam esses protocolos, esses roteiros, a gente fica mais tranquilo. Mas quando tu não sabe se existe por trás uma pessoa preparada, habilitada para fazer um roteiro de cerimonial, eu sempre gosto de me reunir com o cliente, de ter acesso a essas informações, ao roteiro, com antecedência para evitar fatos como esse. Já surgiram casos onde, por exemplo, me foi passado o nome de uma autoridade sem citar que autoridade ela era, simplesmente chamando o senhor doutor fulano de tal, e não dando o cargo da pessoa. Entende? A pessoa que formulou o texto, que escreveu o roteiro, estava tão habituada a chamar ele, provavelmente, com essa linguagem mais coloquial, no dia a dia, no trato, que na hora de trazer para o roteiro, me esquece do cargo, que é a parte mais importante da pessoa. Tanto que nós, no cerimonial, normalmente é senhor presidente fulano de tal, e não senhor fulano presidente, porque o cargo é mais importante do que o nome, porque ele está em exercício do cargo, e essa é a autoridade que ele exerce, né? Por exemplo, lá o presidente Ricardo Orlandini, né? Tu vai ser autoridade enquanto tu for presidente. Quando tu deixar de ser presidente, tu não é mais autoridade constituída, tá? Então, por isso, o nome do cargo que a pessoa exerce antes. E já tive situações nesse sentido, de, às vezes, as pessoas esquecerem do cargo e chegar o roteiro na minha mão e eu não me lembrar na hora que cargo é aquela pessoa. Simplesmente me lembrava que era dirigente de uma entidade, mas não sabia que cargo ele exercia. Qual entidade? Entende? Então, é uma saia justa que a gente fica muitas vezes, né? E aí a gente corrige o nome da pessoa e faz aquela emenda, digamos assim, para que o evento continue e a gente não fique ainda com uma situação mais constrangedora ainda, né? Mas é importante ressaltar que o mestre de cerimônias, ele também tem que ter um conhecimento prévio de cerimonial. Ele tem que saber identificar autoridades também, ele tem que saber redigir, quando for preciso, um roteiro, fazer as correções necessárias, quando assim o exigir. Então, ser simplesmente um locutor de texto
não é conveniente para um mestre de cerimônias. Aí tu vai ser um locutor, tu vai ser um narrador, mas não um mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias tem que ter um conhecimento mínimo de cerimonial, seja de texto, né, seja de conhecimento de autoridades, da ordem de precedência também, porque às vezes ele não vai contar com um profissional do lado dele para dizer a ordem que as autoridades têm que ser colocadas, ou de que maneira ele tem que citar aquelas autoridades, em que momento. Tá? Ricardo, como curiosidade, agora, nessa época de pandemia, como os eventos estão sendo online, híbridos, essa questão das autoridades ficou um pouco mais complicada ainda, porque antes, nós, com o nosso olhar clínico, nós conseguíamos enxergar, entrando lá na porta do auditório, uma determinada autoridade, e alguém não precisava nem chegar em ti, tu já identificava se a autoridade fosse conhecida, evidente, porque tem muitas autoridades, às vezes, que não são conhecidas em função de estarem novos num cargo, né, de terem sido recém-eleitos ou escolhidos para um cargo, e aí tu já identificava as autoridades. Só que agora, virtualmente, se tu não tiver uma pessoa acompanhando, para ver se a pessoa está acompanhando o evento, está logada no evento, fica um pouco mais complicado. Então, qual é a regra que a gente tem usado? Todas as pessoas que confirmam com antecedência e que, com 15 minutos de antecedência que a gente pede para chegar, entram na sala do evento e estão presentes, a gente cita. Se eles saírem no meio do evento ou não, é outra história, mas ao menos estiveram lá no início, e aí a gente dá a honra da citação daquela autoridade. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net. Você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos, Uruguaiana, é o 26526, nossas redes sociais, no Facebook, YouTube, e bombando na internet, no streaming do BATV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com meu amigo Luiz Afonso Reck. Nós estamos falando um pouquinho da carreira dele, né? O Afonso, eu citei aquele negócio do Reagan, Welcome Reagan, mas no Brasil nós temos mania de chamar de Bolsonaro e de chamar de Leite, ou Eduardo Leite, né? Exato. Jair Bolsonaro ou Eduardo Leite. O correto é o cargo. Tu pode até não dizer o nome. Senhor governador está presente. Senhor presidente da República está presente. O senhor presidente da Fiergs está presente. O senhor presidente do sindicato tal está presente. Tu pode não dizer o nome, mas tu dá o destaque à autoridade. Por que esse descaso com a autoridade aqui no Brasil, de a gente tentar trazer para a primeira pessoa como se fosse íntimo, onde tu tem que ser formal, né? Eu me lembro do meu amigo Flávio Portela, que dizia assim, que uma vez presidente, sempre presidente, Orlandini. Tu vai entrevistar o ex-presidente, chama ele de presidente, que é melhor. Tá? Exatamente. O ex-presidente da entidade sempre chama de presidente. O ex-deputado chama de deputado, sempre o cargo mais... mas ele é vereador hoje, mas é melhor tu chamar ele de deputado, se ele já foi ex-deputado, que chamar de vereador. Então, tu chama ele sempre do cargo mais alto que ele foi ou que ele ocupa. Estou certo, Afonso? Está certíssimo, Ricardo. O que acontece é que nós que trabalhamos com a área de cerimonial, a gente cuida muito esses detalhes, né? Nós temos, inclusive, esse cuidado que tu mencionaste agora, mesmo uma autoridade que já não está em exercício na função do cargo que já exerceu, ela também é chamada pelo aquele cargo, né? Presidente sempre presidente, diretor sempre diretor, né? A não ser que ele esteja exercendo uma outra função de importância também naquele momento. Por exemplo, às vezes um diretor de uma estatal, por exemplo, está naquele momento exercendo o cargo de secretário de Estado. Então, nós não vamos chamá-lo de diretor da estatal porque ele foi um dia diretor de uma estatal, vamos chamá-lo pelo cargo que ele está exercendo no momento, né? Mas se ele saiu de qualquer um dos dois cargos e um dia participa de um evento como convidado, nós vamos citá-lo como secretário
o ex-secretário, né, que normalmente a gente usa, ou secretário no período na gestão tal, que é mais elegante do que ex-secretário. Né? Secretário na gestão 2015 a 2018, por exemplo. Né? Então, a gente tem esse cuidado de utilizar isso. O que acontece é que, informalmente, nas conversas informais, muitas vezes se informaliza demais porque a figura da autoridade, de uma certa forma, em função do desgaste da própria política, também se desgastou. Né? O que eu não acho correto. Quem trabalha com cerimonial, por exemplo, tem que ter esse cuidado sempre, não importa se a política está desgastada, se nós vivemos uma crise política institucional, não importa, ela é autoridade constituída. Enquanto for legal, for constituída, ela é uma autoridade. E, como tal, deve ser respeitada. Deve ser mencionado o seu cargo e assim por diante. Pandemia. Foi um torpedo, um exocet que pegou e só não afundou tudo porque ainda tem gente que tem algum fôlego para sobreviver. Bom, Ricardo, em primeiro lugar, é bom situar as pessoas, porque às vezes as pessoas não têm noção da importância dessa área de eventos. Às vezes as pessoas acham que a área de eventos é simplesmente um entretenimento e não tem efeito econômico nenhum. Então, eu gostaria de trazer alguns dados para os teus milhares de telespectadores importantes. Infelizmente, nós temos dados só de 2014. Foram os últimos dados levantados pela ABEOC, um levantamento, dimensionamento econômico da indústria de eventos no Brasil, que a ABEOC, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, junto com o SEBRAE e a Universidade Federal Fluminense, fizeram o levantamento desses números. Olha o número impressionante, impactante que é a área de eventos. Ela representa 4,5% do PIB brasileiro. São 60 mil empresas em toda a cadeia de serviços da área de eventos. 2 milhões de empregos diretos, fora os indiretos, que somam aproximadamente 25 milhões de empregos. Porque cada evento, quando acontece, ele emprega, às vezes, centenas de eventos para aquele momento. Então, estimado em torno de 25 milhões de eventos ao ano na realização dos eventos. São 10 mil espaços de eventos no Brasil, 590 mil eventos realizados. Isso dá uma média de 1.600 eventos por dia no Brasil. 203 milhões de participantes nos eventos. Faturamento, 210 bilhões de faturamento em toda a cadeia de serviços dos eventos. E isso gera de imposto para os governos 48 bilhões de eventos. E outro dado interessante que as pessoas às vezes não se dão por conta, o fator gerador de negócios dos eventos. A cada real aplicado significa o surgimento de 35 novos reais. Então, veja a importância que é o setor de eventos. E esse setor, ele foi extremamente bombardeado com o cancelamento da totalidade dos eventos, e nós estamos há 14 meses praticamente realizando só eventos online. Algumas lives, alguns eventos híbridos presentes no estúdio, vários estúdios foram montados aqui em Porto Alegre, no Brasil afora. É um futuro, uma parte do futuro que veio para ficar, Ricardo. Tá? A área, por exemplo, a área de tecnologia da informação, algumas outras áreas de formação médica, vão permanecer os eventos híbridos. Mas há áreas como feiras, como áreas que dependem do contato pessoal, recursos humanos. Essas áreas, os eventos presenciais vão ter que retornar. Né? As grandes feiras, né, por exemplo, nós temos aqui a Agas, nós temos a Transposul, nós temos a feira... A Expo Inter. A Expo Inter, né? Essas feiras não tem como deixar de lado, como serem virtuais. O que está sendo feito hoje nos eventos virtuais, que não são todos totalmente virtuais, alguns vão migrar para o evento híbrido, parte de público com segurança necessária, guardados todos os protocolos de saúde, e a outra parte assistindo de forma online. Por exemplo, nós vamos ter um evento, e temos uma grande expectativa de que vai acontecer, eu estou trabalhando já em cima desse evento, um evento para o mês de outubro, na PUC,
que é o Congresso Internacional de Contabilidade, Interamericano de Contabilidade, que vai acontecer pela primeira vez no Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer um formato híbrido, cerca de 700 a 800 pessoas presenciais na PUC e de 3 a 4 mil pessoas assistindo pela internet. Tá? Então, esse formato, por enquanto, nós vamos ter que trabalhar com ele. Vai ter feira virtual, inclusive, né? Alguns estantes presenciais simplesmente demonstrativos e feira virtual. Então, nós vamos trabalhar esse aspecto, mas o evento presencial, ele urge, até porque nós não temos como fazer casamentos virtuais, formaturas virtuais, festas de aniversário virtuais. Esses vão ter que voltar a ser presenciais. Os grandes congressos também, alguma coisa vai voltar a ser presencial. Estamos forçando para que seja a partir deste ano, já do segundo semestre. Tu deve ter visto na imprensa, Sim. que aconteceu agora em Gramado, de 5 a 7, 2 eventos importantes em Gramado. O Gramado Summit, né, que reuniu 3 dias, 1.700 pessoas por dia, num ambiente presencial, com feira, inclusive. O governador esteve presente lá na abertura, né? O governador Eduardo Leite esteve presente na abertura. Né? Então, e teve o Festures também acontecendo, né? Em Gramado, simultaneamente. Então, hoje não há mais por que não realizarmos eventos. Por que os eventos de 100, 200, 300 pessoas não podem acontecer? Né? Nós temos um grupo liderado pelo Grupo Live Marketing, que foi montado todo um grupo de voluntários, de atores dessa área de eventos, que voluntariamente estão prestando um serviço magnífico na tentativa de fazer com que o setor volte à plena ao funcionamento. Nós tivemos inúmeras negociações junto com os Conventions Bureau, com a ABOC e outras entidades, inúmeras negociações. E agora chegou na hora da gente começar a fazer a pressão necessária para que os eventos voltem. Inclusive, foi encaminhado um documento para os governos, né, pedindo a volta dos eventos corporativos, dos eventos científicos, dos eventos sociais, esportivos, lazer, turísticos, formaturas. Né? Esse documento está assinado por 18 entidades do setor de eventos e apoiado por mais 25 entidades que apoiam o setor, como te cito algumas entidades importantes, Ricardo. A CPA, Associação Comercial de Porto Alegre, a BVB, AGAS, Associação Rio Grandense de Propaganda, CDL, Federasul, Sinda, que é o Sindicato dos Hotéis, Sindilojas, e assim outras inúmeras entidades, apoiando e vendo da necessidade urgente de voltar o setor de eventos para reaquecer essa economia do setor. As empresas não aguentam mais. Muitas já faliram, muitas estão em processo de fechamento, e se não voltar logo, eu não sei o que vai ser do setor. Mas eu tenho muita esperança. Luiz Afonso Reck, obrigado pela tua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. O prazer foi meu, Ricardo Orlandini, estar participando do teu excelente programa, e desejo que tu continues com esse sucesso e trazendo esse jornalismo e essas informações necessárias que nós tanto precisamos nos dias de hoje. Sucesso para ti, um grande abraço, meu amigo. Perfeito, obrigado, Luiz Afonso. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.